Em todo o mundo, desperta grande expectativa o encontro entre o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Nossa reportagem ouviu as opiniões de dois especialistas brasileiros em assuntos chineses e internacionais. O professor e geógrafo Milton Pomar, autor do livro O Sucesso da China Socialista, lançado neste ano de 2023, e o doutor em Política e Relações Internacionais, professor Diego Pautasso. Essa reunião do Xi Jinping com o Biden, ela é uma reunião que vem numa sequência de grandes brigas entre os Estados Unidos e a China na questão comercial, na questão econômica, mas que tem um fundo ideológico que a gente não pode deixar de lado. E esse fundo ideológico é basicamente o seguinte, quer dizer, o modelo chinês não interessa para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão debatendo se eles devem se afastar da China, que eles chamam de desacoplamento, né? Ou se eles devem aumentar a cobrança de exigências, de sanções. Os Estados Unidos que defendem o livre comércio, eles, na verdade, não querem o livre comércio. Eles sempre atuaram com protecionismo, sempre atuaram com subsídios, sempre atuaram com sanções. E é isso que tem sido a relação com a China o tempo todo, né? Como eles não conseguem concorrer com a China de maneira de igual para igual, eles procuram sempre criar obstáculos, criar dificuldades. Quer dizer, a China é uma grande credora dos Estados Unidos. Ela tem letras do Tesouro norte-americano, mais de $1 trilhão em letras do Tesouro norte-americano. E lembrando que essa é uma questão politicamente muito delicada, quer dizer, a dívida toda dos Estados Unidos são 7 trilhões, só a China sozinha tem quase 20% disso. Outra coisa importante, a China ultrapassou os Estados Unidos enquanto país maior exportador do mundo e enquanto parceiro comercial. A China é hoje maior parceiro comercial de mais de 140 países. A China é também o segundo maior importador, o primeiro os Estados Unidos. Então, essa é uma questão que pega sempre, né? Com a iniciativa Cinturão e Rota, que a gente chama popularmente de Rota da Seda do século XXI, a China está também crescendo muito em termos comerciais no mundo inteiro, né? Ela está se conectando de diversas maneiras com países do mundo inteiro, e isso também coloca os Estados Unidos numa situação de desvantagem. Tem a questão da disputa tecnológica, que a China está nessa corrida tecnológica aí para ser a maior potência tecnológica do planeta até 2049. Tem a questão do yuan, que a China, que é quase 20% da economia mundial, está substituindo o dólar pelo yuan nas suas transações comerciais e financeiras, e o dólar foi a moeda do mundo por 80 anos. Então, com isso, também os Estados Unidos saem perdendo, né? Tem a questão dos investimentos estrangeiros diretos, que a China continua tentando atrair investimentos do mundo inteiro e, ao mesmo tempo, é a maior investidora no mundo inteiro também, né? Tem a questão do Made by China e Made in China, quer dizer, a China procura cada vez ter mais empresas chinesas produzindo e exportando, e isso vai diminuindo o espaço também das empresas norte-americanas que estão instaladas na China. A competitividade chinesa ela é cada vez maior, em função, principalmente, de uma estrutura de custos que é menor na China do que nos Estados Unidos. E o mercado chinês, o mercado consumidor chinês, que é o maior mercado consumidor do mundo, não pela população, mas pelo tamanho não pelo tamanho da sua população, mas pelo poder aquisitivo da sua população, que aumentou muito nos últimos anos, e isso coloca para os Estados Unidos um interesse muito grande nesse mercado, né? E a prova disso é que na feira que houve de importações da China, na primeira semana de novembro, a maior delegação que havia era dos Estados Unidos.
Então, eu acho que é importante a gente ter presente que nessa possível conversa do Xi Jinping com o Biden sobre as questões econômicas e comerciais, são muitas questões que estão em jogo e que, no caso da China, ela prefere preservar as relações com os Estados Unidos, porque ela entende que é mais importante os Estados Unidos estarem dentro do processo comercial e econômico do mundo do que à margem desse processo, no qual a China cada vez está com maior poder de barganha e num crescimento constante, né? A reunião entre Xi Jinping e Biden, que se avizinha à margem da cúpula da APEC, a ser realizada nas próximas semanas, é um sinalizador dos desdobramentos do relacionamento entre as duas principais potências da contemporaneidade. Do lado chinês, há uma tentativa aberta em seus discursos de restabelecer as relações entre os dois países no mais alto nível, normalizando a relação entre os gigantes e, ao mesmo tempo, né, como uma variável determinante para o desempenho e a governança mundial. Do lado americano, desde Barack Obama, com o seu conceito de pivô da Ásia, há uma escalada crescente da rivalidade e dos discursos anti-chineses, né, do qual resultou a própria guerra comercial e uma escalada de medidas e ações voltadas a conter e a retalhar a economia chinesa. Os resultados da guerra comercial, contudo, têm sido decepcionantes. A China continua com superávit comercial da ordem de 400 bilhões de dólares diante da economia americana. Além disso, durante o governo Trump, foi desativada a participação americana no TNP, que era no TPP, que era o acordo de integração regional para a Ásia proposto por Obama, e, de outro lado, a China assinou o RCEP, que é o maior acordo comercial do mundo. O que a gente assiste é a China exercendo um grande papel gravitacional do ponto de vista econômico com os países da Bacia do Pacífico, enquanto os Estados Unidos perdem importância relativa. E as respostas americanas não têm sido no sentido da construção, da integração e do desenvolvimento nessa região do mundo, que hoje é o epicentro geoeconômico do planeta. O que a gente vê são medidas mais voltadas ao campo securitário e à própria contenção da ascensão da China, como são visíveis em diversas iniciativas, entre elas a Quad e a AUKUS, entre outras articulações militares e demonstrações de força no entorno da China. O cenário é bastante delicado e a ordem internacional caminha no fio da navalha.